sobre o tema de hoje, eu me reporto ao item 21, atrás, a questão 21, que diz o seguinte: como o Espírito pode se tornar visível? E eles responderam: o princípio é o mesmo de todas as manifestações e prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações pela vontade do Espírito. É aquilo que Antônio citou, destacou, que Marcos falou também, é que vai ser tema do nosso estudo de amanhã no Livro dos Espíritos, o perispírito. Tudo o que ocorre com relação a sintonia, assimilação, influenciação, recepção entre os dois mundos passa pelo perispírito. E aí a gente vai dar sequência ao ensaio teórico sobre as aparições. Vamos para o item 102, que diz assim: as aparições, propriamente ditas, têm lugar no estado de vigília e quando se goza da plenitude e da inteira liberdade das faculdades. Apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. À primeira vista, frequentemente, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos se desenham pouco a pouco. E outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se distinguem os menores traços fisionômicos, ao ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa. As maneiras, o aspecto, são semelhantes aos que o Espírito tinha quando encarnado. Guardamos as nossas características. Podendo tomar todas as aparências, o Espírito se apresenta sob aquela forma que melhor o faz reconhecer, se tal é o seu desejo. Assim, embora como o Espírito não tenha nenhuma enfermidade corporal, ele se mostrará estrupiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para se constatar a sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme, mas se for evocado como Esopo, embora tenha tido várias existências depois, aparecerá feio e corcunda com traje tradicional. Uma coisa notável é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente observados. Assim não se o vê quase nunca andar, mas deslizar como as sombras. Essa situação, eu me recordo de uma narrativa da minha esposa, que ela estava na sala de espera de um consultório médico, e ela disse que, de repente, ela viu aquela mulher caminhando entre as fileiras das cadeiras em direção a ela. Ela disse que via a mulher perfeitamente, mas não via os pés. E aquela mulher veio, e bateu na parede e desapareceu como se fosse um jato d'água que batesse e fosse absorvido pela parede. Então ela descreveu exatamente o que nós estamos lendo aqui. E ela não leu isso, mas ela vivenciou o que está dito aqui. Ela viu o Espírito se deslocando, como do jeito que a gente está aqui, deslizando, e ela não via os pés. Via até um certo, daí para baixo ela não via mais nada. Então, os exemplos, os demonstrativos, as afirmativas do que a gente recebe da doutrina, se tem naturalmente e quase que cotidianamente. É só a gente ter olhos de ver. Continuando. Assim não se o vê quase nunca andar. Quanto ao traje, o mais ordinariamente se compõe de uma roupagem terminando em um longo franzido flutuante. Em todo caso, é como uma cabeleira ondulante e graciosa a aparência dos espíritos que nada conservaram das coisas terrestres. Mas os espíritos vulgares, os que se conheceu, têm geralmente os trajes que usavam no último período de sua existência.
Frequentemente tem atributos característicos de sua elevação, como auréola ou asas, para aqueles que se podem considerar como anjos, enquanto outros têm algo que lembra suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal e etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm alguma coisa de selvagem e de bestial. E algumas vezes carregam ainda os traços dos crimes que cometeram ou de suplícios que tenham suportado. A questão do traje e de todos os seus acessórios pode ser a que mais espanta. Voltaremos ao assunto em capítulo especial, porque dá lugar a outros fatos muito importantes. Então é aquela história. O espírito não tem mais o corpo físico, ele aparece com roupa, aparece com algo na mão. Como pode? Então, Kardec está prometendo para nós que em tempo adequado ele vai tratar desse assunto. Se chama mobiliário do mundo espiritual. Item 103. Dissemos que a aparição tem qualquer coisa de vaporosa. Em certos casos, poder-se comparar à imagem refletida no espelho de sem aço, e que, malgrado sua nitidez, não impede de se ver, através dela, os objetos que estão por detrás. A miúdo, é assim que as distinguem os médiuns videntes. Veem-nas irem e virem, entrarem em apartamento ou deles saírem, circular entre a multidão de vivos, tendo ares de, pelo menos para os espíritos vulgares, tomar parte ativa em tudo o que se faz ao seu derredor e se interessar por tudo e escutar o que se diz. Comumente, se às vezes se aproximarem de uma pessoa, lhe soprarem ideias, a influenciarem, consolá-las se são boas, escarnecendo-as se são malignas, mostrando-se tristes ou contentes do resultado que obtêm. Em uma palavra, são o forro do mundo corporal. Tal é esse mundo oculto que nos rodeia, no meio do qual vivemos sem disso desconfiarmos. Como vivemos sem desconfiarmos mais no meio de miríades do mundo microscópico. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos que não supunhamos. O Espiritismo, com a ajuda dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, podemos estudar o mundo invisível, iniciar-nos em seus hábitos, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com a ajuda de alguns homens que gozassem da visão. Ver adiante no capítulo dos médiuns o artigo concernente aos médiuns videntes. Então, Kardec está dizendo aqui para nós que ele se valeu dos médiuns videntes para sondar o mundo dos espíritos. E aí a gente vai ver no livro O Céu e o Inferno. As pesquisas que ele fez com vários espíritos de várias categorias. Então, é aquilo que nós falamos. Conhecer a doutrina espírita para saber onde estamos. E o que temos ao nosso redor e que ainda não desconfiávamos. Porque, sabendo, nós poderemos melhor lidar com essa companhia constante e que a gente não desconfiava. E que influencia nas minhas atitudes. Então, eu vinha sendo acompanhado, sendo influenciado, sugerido, tomava, digamos, posições, sem sequer imaginar que eu estava sofrendo uma interferência através da minha mente. Então, com o conhecimento da doutrina espírita, eu agora vou ter um pouco mais de cuidado, porque a doutrina vai me orientar como é que eu faço para que eu não receba influenciação de irmãos que desejam a minha queda, o meu sofrimento.
só em nos apresentar o mundo espiritual, a doutrina espírita, para mim, é algo sem palavras para expressar a gratidão. Item 104. O espírito que quer ou pode aparecer revestido algumas vezes de uma forma ainda mais nítida, tendo todas as aparições de um corpo sólido, ao ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corporal. Então, o espírito, ele pode querer se apresentar como se fosse um corpo físico. Que quem olhasse para ele achasse que ele era realmente alguém encarnado. É possível, está sendo dito aqui. E ele continua. Em alguns casos, enfim, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real. Quer dizer, se o pode tocar, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor, como de parte de um corpo vivo, o que não impede de se desvanecer com a rapidez do relâmpago. Então, não é mais pelos olhos que se lhe constata a presença, mas pelo toque. Se podia atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual não é mais permitida. A dúvida, quando se a pode agarrar, apalpar, quando ela mesma nos agarra e nos aperta. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, mas aqueles que ocorreram nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns poderosos, e ele cita aqui, entre outros, o seu Holmes, que era aquele que saía caminhando, flutuando pelos ares, e que tem toda a autenticidade de testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os que a história relaciona a respeito de pessoas que se mostraram, depois da morte, com todas as aparências da realidade. Além disso, como dissemos, por extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, todo o maravilhoso desaparece quando se conhece a maneira pela qual se produzem e se compreende que, longe de serem uma derrogação das leis da natureza, são delas apenas uma nova aplicação. Aqui ele está colocando a questão dos agêneres, espíritos que se apresentam, que a gente pode pegar na mão dele, sentir a mão dele, conversar com ele e achar que ele está vivo. Mas ele diz aqui que esses fenômenos são raros, mas estão dentro da natureza. Não foge à regra. É uma particularidade, é uma peculiaridade que alguns espíritos têm de lidar com o seu perispírito. Ele continua a aprofundar um pouco a questão sobre essa situação no item 105. Pela sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com uma porção de fluidos que sabemos existir, mas que jamais vimos. Mas pode também, como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptíveis à visão, seja por uma espécie de condensação, seja por uma alteração em sua disposição molecular. É quando nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, e não é preciso tomar essa palavra ao pé da letra, de vez que aí empregamos na falta de outra a título de comparação. A condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Podemos nos inteirar desse efeito pelo vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa.
estes diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como em um gás. Quando nos aparece, é porque colocou o seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível. Mas para isso sua vontade não basta, porque a modificação do perispírito se opera pela sua combinação com o fluido próprio do médium. Ora, esta combinação não é sempre possível, o que explica porque a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim não basta que o espírito queira se mostrar, não basta também que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam se combinar, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Pode ser também que a emissão de fluido da pessoa seja bastante abundante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente existam ainda outras condições que nos são desconhecidas. É preciso, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer ver a tal pessoa, porque não lhe é sempre concedido, ou não o é senão em circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. Esse caso exige um aprofundamento, porque veja só, o espírito, é preciso que o espírito queira se ver, ou, aliás, queira ser visto. Ora, se Deus me deu a oportunidade de encarnar, eu sei que com o meu corpo físico eu vou ser visto. Portanto, eu não vou precisar mexer no meu perispírito. Esse caso dos agêneres, eles só se dão com espíritos que estão desencarnados. Se algum espírito veio em missão na Terra, e ele tem que estar encarnado, ele vai ser visto naturalmente. Eu estou colocando aqui a questão do corpo do Cristo, que existe a tese de que Jesus não tinha um corpo físico, que ele era um agênere. Ora, se ele veio para encarnar, qual o problema? Agora, eu queria que ele se enquadre nessa situação, que Jesus queria que todo mundo o visse durante 3 anos, e se ele não tivesse sido crucificado? Se ele passasse 10, 15, 20 anos, tivesse que passar 20 anos sobre a terra, permaneceria como agênere? Então a gente precisa refletir, e aqui está colocando que o Espírito vai utilizar a sua vontade, vai combinar o fluido com o médium, tendo a permissão, logicamente, de espíritos superiores, para que ele seja visto. Porque não é só ele querer, é preciso que ele tenha permissão, como acabamos de ler, para que ele seja visto pela pessoa que ele quer que o veja. Então, existem circunstâncias, e isso Kardec com certeza consultou, perguntou, não uma nem 2 vezes, a inúmeros espíritos que ele conversou através dos médiuns, para poder afirmar para nós nesse livro o que nós estamos lendo. Item 106. Uma outra propriedade do perispírito, e que diz respeito à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe é obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente como há o homem que está no meio dos campos. No item 107, ele fala que as aparições no estado de vigília não são nem raras e nem novas. Houve em todos os tempos, e a história relaciona um grande número deles, mas sem remontar tão longe, em nossos dias são muito frequentes. Muito frequentes, Kardec está dizendo. Em muitas pessoas que as tomaram de início pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos.
frequentemente não têm um objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia, afinidade fluídica, que cada um interrogue suas lembranças e se verá que são poucas as pessoas que não tenham conhecimento de alguns fatos deste gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Acabei de dar o depoimento da minha esposa, que eu não duvido que ela viu. Item 108. Acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos de óptica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Aí aqui ele vai falar que dentro do nosso líquido aquoso, na área do olho, do globo ocular, fica alguma sujeira que quando a gente mexe, aí fica para lá e para cá, e aí as pessoas acham que isso são espíritos. Aí ele diz assim: enquanto não se possa provar que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode nisso ver senão um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Eu simplifiquei esse item porque é uma coisa que é uma teoria que surgiu naquele período, que as pessoas diziam que eles estavam vendo os espíritos porque fechava o olho, via aquelas coisas mexendo e dizia que eram os espíritos em forma de luz. E ele consultou e foi dito a ele que se tratava desses efeitos. Item 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Todas as manifestações do mundo espiritual ao mundo físico se dá por intermédio do perispírito. Seu conhecimento deu a chave de uma multidão de fenômenos e um passo imenso à ciência espírita, abrindo-lhe um caminho novo, tirando-lhe todo o caráter maravilhoso. Encontramos pelos próprios espíritos, porque, notai bem, foram eles que nos colocaram no caminho, a explicação da ação dos espíritos sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de vários outros fenômenos que nos restam a examinar, antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor se as compreenderá, quando melhor nos dermos conta das primeiras causas. Se se compreendeu bem esse princípio, far-se-á por si mesmo sua aplicação aos diversos fatos que poderão se apresentar ao observador. Kardec está nos dizendo aqui que com o descobrimento do perispírito, muitas situações se esclareceram na ciência espírita. Item 110 para a gente encerrar e deixar espaço a vocês aí. Estamos longe de considerar a teoria que damos como absoluta e como sendo a última palavra. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos, mas por incompleta ou imperfeita que seja hoje, pode sempre ajudar a entender possibilidade dos fatos por causas que nada tem de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se lhe pode recusar o mérito da racionalidade e da probabilidade. E vale tanto como todas as explicações que dão os negadores e para provar que tudo não é senão ilusão, fantasmagoria e subterfúgio nos fenômenos espíritas. Kardec é muito humilde, racional e coerente. Ele diz que não deu a última palavra e que a doutrina espírita é uma doutrina evolutiva como ciência e que no futuro coisas poderão ser acrescentadas. Mas, no meu entender, até os dias atuais, nada do que está registrado nesses livros foram derrogados por nenhuma outra teoria. Ao contrário, a cada momento que passa, maior é a aceitação da doutrina espírita por aqueles que a estudam de verdade. Porque ler por alto é uma coisa, estudar é outra. Então alguém ouviu falar, tal, foi numa casa espírita
e acha que já é o bastante. Não. A doutrina espírita é uma ciência e que precisa realmente de um longo tempo para estudar. Portanto, meus irmãos, eu espero que não tenha atropelado, que de alguma forma tenha deixado alguma coisa um pouco mais esclarecida, porque estudar o perispírito realmente é profundo. Amanhã nós vamos ver nas colocações do Livro dos Espíritos, realmente, como a gente vai ter que prestar mais atenção a esse campo nosso, a esse nosso corpo, que a gente nem desconfiava que tinha. Minha gratidão a vocês e que nós possamos permanecer em paz.